Olá, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje e nós vamos adentrar num novo tópico da nossa disciplina. É o último tópico, na verdade, né, conforme o nosso calendário, o tópico sobre sentença penal. E se tudo correr bem, hoje nós faremos uma avaliação dos aspectos gerais da sentença, no processo penal, e também um pouco a respeito da sentença penal condenatória, e deixaremos aí alguns elementos sobre sentença penal absolutória para a próxima aula, pelo menos a partir do meu planejamento. Eu farei agora aqui para vocês o compartilhamento da tela, para que vocês possam acompanhar aí o nosso roteiro. Perfeito, acho que vocês... Professor, Pois não? A última aula assíncrona já foi liberada ou ainda não? Sim, já está lá no Moodle. Ah, tá, que eu fui olhar na sexta-feira e ainda não estava. Mas está Tá disponível lá no Moodle, sim. Tá, vou assistir quinta-feira então. Perfeito. Obrigada. Então, nada. Bom, então, como eu ia dizendo, vamos iniciar esse tópico a respeito da sentença penal, imediatamente. Vamos trazer aqui uma definição, não é um conceito, né? Os conceitos, eles são estáticos, são imóveis. Eu gosto muito das definições porque elas têm o caráter mais dinâmico e mais simples, né? De pelo menos tentar aí circunscrever a realidade com a qual nós estamos trabalhando. A sentença, como vocês podem observar, é o ato do juiz que resolve a lide. Nenhuma novidade para vocês até agora. Aplicando a lei ao caso concreto. Essa é uma definição de Vicente Greco Filho, é uma definição bastante simples, mas eu gosto dela exatamente pela sua simplicidade. A grande questão, a grande função dos doutrinadores, dos teóricos, dos pensadores é tornar fácil aquilo que parece ser algo muito difícil. Tá? Em relação ao órgão prolator, aquele que prolata sentenças, a decisão, a sentença seria o ato jurisdicional do juiz monocrático e o acórdão, o ato jurisdicional prolatado pelo órgão colegiado. E aqui, por órgão colegiado, naturalmente, nós estamos nos referindo tanto aos órgãos de segundo grau de jurisdição, por exemplo, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, ou seja, todo aquele tribunal que analisa uma causa em segundo grau de jurisdição, ou seja, que reavalia uma decisão de mérito, né? Não apenas esses tribunais que eu mencionei, mas todos os tribunais da República podem funcionar de alguma maneira como órgãos de segundo grau de jurisdição, desde que eles estejam avaliando uma decisão de um juiz ou de um outro tribunal que tinha aí competência originária para conhecer uma causa, né? Portanto, sentença, ato jurisdicional de juízes monocráticos, acórdãos, atos jurisdicionais de órgãos colegiados. Até aqui também nenhuma novidade, tudo aquilo que vocês já avaliaram em outros momentos em processo civil, aqui estamos aplicando. Eu gostaria de mencionar para vocês agora uma questão que vocês também já avaliaram em processo civil e em teoria geral do processo. Existe uma terminologia, que é uma terminologia muito comum, né, muito utilizada, que é a terminologia de decisões definitivas e decisões terminativas. Ou seja, as primeiras, as definitivas, aquelas que julgariam o mérito de uma ação, de uma lide, de um litígio, e as segundas, as terminativas, aquelas que terminariam o processo sem julgamento de mérito. Vejam, essa terminologia, ela é uma terminologia válida em termos de processo civil, é uma terminologia válida em termos de teoria do processo, mas eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado com ela, avaliando o processo penal. E por quê? Porque o processo penal ele não adota essa terminologia, nem adota essa sistemática. Então, nós não podemos aplicá-la aqui de forma mecânica ao processo penal, porque isso pode nos levar aí a alguns equívocos. Né? Vejam vocês que lá no processo civil, inclusive, o caráter definitivo ou terminativo está intrinsecamente ligado à questão do recurso que será cabível, né, na espécie.
Então, nós dizemos que se é definitiva ou terminativa, lá no processo civil, cabe um recurso, se é uma decisão interlocutória, cabe outro recurso, e aqui no processo penal, nós não temos essa definição tão genérica assim. Para cada decisão no processo penal, será cabível ou não será cabível um recurso a partir da sua previsão prévia, não é? A previsão estabelecida pelo Código de Processo Penal. De modo que nós não podemos dizer contra sentenças cabe apelação, contra decisões interlocutórias caberia o recurso em sentido estrito, que seria o paralelo lógico do agravo de instrumento no processo civil. Vejam, nós não podemos fazer essa generalização no processo penal. Existirão sentenças com caráter definitivo ou terminativo, né, onde caberá o recurso em sentido estrito. Caberão aí decisões interlocutórias que talvez caiba apelação. Veja, sempre haverá possibilidade aí de trocas, e isso porque o Código de Processo Penal não partiu de uma generalização, ele partiu de uma categorização. Ele categoriza. Para tal decisão, cabe tal recurso. Vejam, a matéria de recursos, ela ainda não é objeto aqui da nossa disciplina. Eu só estou aqui adiantando algo que vocês verão com o professor ou professora de Processo Penal 2, para que nós não tenhamos aqui qualquer tipo de confusão. Então, o que fica da minha aula é o recado. Busquem, evitem utilizar a terminologia definitivas e terminativas para não gerar confusão no processo penal. Na nossa sistemática de processo penal, nós vamos ter essas categorizações aqui, que eu trago no nosso roteiro. As decisões do juiz processual penal são, primeiramente, despachos de mero expediente, e por despachos de mero expediente nós entendemos decisões com conteúdo conteúdo jurisdicional bastante administrativo, de impulsionamento do processo. Então, quando o juiz ele marca uma audiência de instrução e julgamento, quando ele determina a intimação de testemunhas, quando ele determina a realização de uma prova, vejam, aquelas decisões que têm carga decisória administrativa bastante básica, de impulsionamento processual. Por decisões interlocutórias simples, aí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque nós temos decisões interlocutórias simples e decisões interlocutórias mistas. Vejam, a decisão interlocutória simples é uma decisão que resolve uma questão processual sem extinguir o processo. Então, nós vamos encontrar, só um minuto. Vejam vocês, nós vamos encontrar, por exemplo, o recebimento da denúncia e o decreto de prisão preventiva como uma decisão interlocutória simples. Eu repito, ela é simples porque ela resolve uma questão processual e ela não extingue o processo. Ela não extingue, ela não põe fim ao nosso procedimento. Isso fica mais claro quando nós analisamos, por exemplo, as decisões interlocutórias mistas. As decisões interlocutórias mistas, ao contrário, ou são decisões que encerram o processo sem julgamento do mérito. Vejam, decisões que encerram o processo sem julgamento do mérito, como é o caso da decisão que acolhe a preliminar de litispendência ou de coisa julgada. Vejam vocês que para o processo civil, a decisão que acolheria a preliminar de litispendência ou de coisa julgada, ela seria uma sentença. Mas aqui no processo penal, ela é considerada uma decisão interlocutória mista. Uma decisão que rejeita a denúncia ou a queixa. Também aqui no processo civil, nós teríamos uma sentença, porque ao rejeitar a denúncia ou a queixa, a inicial do processo penal, nós teríamos aí a sua extinção, estaríamos diante de uma sentença. Aqui no processo penal nós falamos em decisões interlocutórias mistas. A sentença de impronúncia.
A sentença de impronúncia, vocês verão também com o professor ou professora de processo penal 2, no tribunal do júri, no procedimento do tribunal do júri, nós temos duas fases muito distintas. Nós temos o judicium cause e o judicium accusationis. A primeira fase que tramita perante um juiz togado, um juiz de direito, e a segunda fase que tramita perante o tribunal do júri. E no meio desse procedimento, nós temos aí uma decisão. Várias decisões podem ser prolatadas aí nesse meio, né, do procedimento, separando as duas fases procedimentais. Então, o mais comum é que nós tenhamos uma sentença chamada sentença de pronúncia. A pronúncia é a sentença prolatada pelo magistrado togado, juiz de direito, que autoriza a remessa dos autos criminais ao julgamento do tribunal do júri. Então, se diz que o sujeito foi pronunciado, ou seja, foi autorizada a sua ida ao tribunal do júri. Na sentença de impronúncia, nós temos exatamente o contrário. Nós temos aí o impedimento de que o sujeito seja levado ao tribunal do júri. E isso porque, talvez, vocês verão com o professor da próxima, de processo penal 2, as circunstâncias que autorizam a impronúncia. Ou poderá haver, inclusive, uma absolvição sumária. Então vejam vocês que no tribunal do júri nós vamos ter aí uma sentença no meio do procedimento, não ao final do procedimento. E nesse caso, evidentemente, nós teremos circunstâncias bem diferenciadas, nós teremos aí consequências diferenciadas. No caso da sentença de impronúncia, nós temos uma decisão interlocutória mista. E por quê? Porque a sentença de impronúncia, vejam vocês, ela põe fim ao processo. Ela põe fim ao processo, mas não julga o mérito. Não julga o mérito. Tanto que, depois de uma sentença de impronúncia, o procedimento, existe um grande debate na jurisprudência brasileira, mas, assim, majoritariamente se aceita que, depois da sentença de impronúncia, o procedimento poderia ser reaberto por novas provas, por exemplo. Tá? Então, essa é a característica da decisão interlocutória mista. Ou nós teríamos também, como decisão interlocutória mista, decisões que põem termo a uma etapa do procedimento. E aqui entraria a sentença de pronúncia. A impronúncia, ela tem aquela característica que eu mencionei para vocês. Ela põe fim ao processo. Ela não permite que se instaure a nova fase do processo do tribunal do júri. Já a sentença de pronúncia, ela tem a outra característica, ela permite que se instaure a segunda etapa do procedimento do tribunal do júri, que é a etapa que tramitará majoritariamente perante o conselho de sentença. Então, tanto pronúncia quanto impronúncia serão consideradas aqui decisões interlocutórias mistas. Tá? Aí o que sobra para a sentença? O que sobra para a sentença? Olha, o que sobra para a sentença, geralmente, no processo penal, é aquilo que é a sentença penal clássica, tá? Aquela sentença penal clássica que nós dizemos, ou seja, a decisão final, seja ela proferida pelo juiz togado, seja ela proferida pelo tribunal do júri, seja ela proferida por um tribunal, em casos que eu mencionei agora há pouco, de competência originária do tribunal, ou até mesmo, né, em grau de recurso, aí nós teríamos um acórdão proferido pelo tribunal, reavaliando o caso. E vocês sabem, não é? Um tribunal, em reavaliação por apelação, por exemplo, ele pode condenar ou ele pode absolver. Então, o sujeito foi absolvido em primeiro grau de jurisdição. Houve recurso de apelação por parte do Ministério Público. O tribunal, na sua tarefa de reavaliação daquela sentença, ele pode reavaliar as provas dos autos e chegar a uma condenação. Então, ele revoga a absolvição anterior e condena o sujeito criminalmente. E vice-versa. Ele pode ter sido condenado em primeiro grau de jurisdição, por recurso da defesa, o tribunal reavalia as provas dos autos e, com isso, chega a um acórdão absolutório. Então, percebam que a decisão, seja ela sentença ou seja acórdão, ele tem esse poder, o poder de condenar ou o poder de absolver. Tá?
Então, eu gostaria que vocês levassem em consideração essa terminologia. É uma terminologia diferente do processo civil, que vocês precisam dominar apenas para não gerar confusões em suas mentes a respeito depois dos recursos que podem ser interpostos. Mas fiquem tranquilos e tranquilas, o professor de Processo Penal 2 deverá retornar a essa questão, porque vocês estudarão com ele ou com ela recursos, né? E, portanto, vocês verão as hipóteses em que são cabíveis. Aqui eu estou apenas adiantando para vocês, para que vocês tomem conhecimento que existe essa terminologia. Bom, nos concentremos no que nos interessa aqui, não é? Essa aula é uma aula sobre sentença. Então, não me interessam agora aqui os despachos de mero expediente, não me interessam as decisões interlocutórias simples e mistas, a princípio. O que me interessa aqui agora, nesta aula, é a sentença. É aquela sentença clássica, aquela sentença que nos fornece um provimento jurisdicional e que geralmente nos oferece um provimento jurisdicional ao fim de um processo. Eu me preocupo com essa sentença exatamente porque ela é o padrão, ela é a regra geral. É ela que nos fornecerá os elementos para que nós entendamos aí a estruturação geral de uma sentença. Bom, eu começaria dizendo algo que é banal, mas que é importante, né? O fundamento da sentença é sempre a soberania estatal, o poder de punir. É claro que a criminologia, inclusive a criminologia crítica, faz muitas críticas a isso, mas o fato é que o direito de punir do Estado ele vai encontrar o seu fundamento na soberania estatal, né, com base no poder de Estado que se pune alguém. Qual é a função de uma sentença? Ora, sabemos nós, uma sentença tem como função declarar o direito aplicável ao caso concreto, pondo fim ao litígio. Também aqui existem muitas críticas da processualística penal moderna, vocês sabem, há muitos processualistas penais que defendem inclusive que no processo penal não há uma verdadeira lide, que a lide, e eu uso aqui, não é? Vocês já ouviram bastante, e uso por questão de simplificação, né? Resolver a lide penal, mas nós temos conhecimento, evidentemente, de correntes que negam a existência de uma lide dentro do processo penal. Os italianos, por exemplo, uma parte dos italianos falam num acertamento processual penal, acertamento, né? Existe ali uma violação de uma lei penal, a prática de um delito, e o que o juiz faria durante o processo penal e a sentença seria acertar o caso. São terminologias que são utilizadas aí, visto que há correntes, inclusive o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que eu particularmente acho um dos maiores processualistas penais brasileiros, vivos, né? Ele desde da sua dissertação de mestrado, ele defende essa tese, né, de que não há lide no processo penal, que haveria outra coisa aí. Né? Bom, de qualquer maneira, superado esse debate sobre lide ou acertamento, o fato é que uma sentença, ela declara o direito aplicável ao caso concreto. Ela põe fim ali ao que o que a doutrina tradicional chama de litígio penal, né? Ou seja, simplificando, vai condenar ou vai absolver? Qual é o encaminhamento que será dado pelo Poder Judiciário a uma situação concreta, a uma denúncia ou uma queixa-crime que foi ofertada pela prática de um delito? Essa é a questão fundamental, para simplificar, né, as palavras. Uma sentença, ela possui... vejam, essa é uma questão que eu já mencionei para vocês quando nós trabalhamos teoria das provas, né? Eu dizia lá, por exemplo, que o laudo pericial é um documento científico e que, portanto, ele deve obedecer a critérios científicos. A sentença penal, ela obedece a critérios formais. E ela obedece a critérios formais porque nós estamos aqui na disciplina que mais fortemente impacta na liberdade ambulatorial do sujeito. E não apenas na liberdade ambulatorial, né? Sabemos nós. Não é só o direito de ir, vir e ficar que é afetado pela sentença penal. Muitos outros direitos acabam sendo aí afetados indiretamente.
Então nós estamos falando do bem, talvez, de um dos bens mais valiosos do sujeito. Então uma sentença, ela é um ato formal, porque nós desejamos que qualquer técnico, qualquer pessoa com formação jurídica, seja capaz de refazer os caminhos adotados por um magistrado na imposição de uma pena. E essa é uma garantia de cientificidade. Essa é uma garantia de formalidade. A possibilidade de refazer um caminho, encontrando neste caminho nexos de causalidade e de racionalidade. Tá? Nós diríamos que uma sentença é arbitrária na medida em que ela expressa uma vontade, a vontade de um juiz, descolada da prova dos autos, sem bons argumentos que levariam a uma condenação, sem a demonstração dos nexos de causalidade entre a prova de autoria, a prova de materialidade e o dispositivo, ou seja, a aplicação da pena criminal. Então é por isso que nós exigimos, dentro de uma sentença, regras formais para garantir que qualquer técnico em direito possa refazer esse caminho. Tá? Nenhuma novidade aqui também. Eu estou repetindo muitas coisas que vocês já viram em processo civil e em teoria do processo, mas tem uma finalidade aqui, né? A gente rememorar. Depois eu vou entrar em questões que são específicas da sentença penal, né? Mas por enquanto eu estou rememorando algumas questões importantes aqui com vocês. Então eu digo que uma sentença, ela tem, primeiramente, os requisitos formais intrínsecos, né, que são aquelas três partes clássicas da sentença: o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Nós só não dizemos que essas três partes aparecerão em todas as sentenças, porque lá na Lei 9.099, de 95, nas sentenças proferidas pelo juizado especial, se autoriza, por exemplo, a dispensa do relatório em certas circunstâncias. Mas nós teremos aqui uma regra geral. A sentença, ela deve partir desta regra, ou seja, a sentença ela tem uma estrutura tripartite em relatório, fundamentação e dispositivo. Essa estrutura, ela é uma estrutura lógica, que amarra e coloca a possibilidade da próxima etapa. Vejam, eu começo com um relatório, e começo com um relatório porque o relatório é o momento em que o magistrado demonstra que conhece os autos, que ele leu o processo, que ele conhece o processo nos seus aspectos formais e materiais. O que são os aspectos formais do processo? As suas fases, a sua tramitação, o seu procedimento, os atos que foram realizados nesse processo, desde a denúncia, passando pela defesa prévia ou resposta do acusado, passando pela audiência de instrução e julgamento, as pessoas que foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento como testemunhas, como vítima, como ofendido, o interrogatório do acusado, as peças que foram apresentadas pela acusação e pela defesa. Então, o relatório é um resumo das ocorrências processuais, onde o magistrado ele demonstra exatamente isso, que ele conhece o procedimento. Né? Ele conhece. Uma vez que ele faz o relatório, e no relatório, percebam, o relatório é aquela parte da sentença onde não há ainda uma análise de mérito, não há a exposição de uma opinião jurídica sobre o caso. Não, o relatório ele é meramente formal, o relatório ele é meramente, ele é isento de juízo de valor. Tá? Uma vez que você relatou o caso, que você demonstra que você conhece o procedimento por dentro, nos seus aspectos formais, então você passa à fundamentação. A fundamentação, ela já é a parte em que você demonstra que conhece os aspectos materiais do processo. Ou seja, que você conhece o conteúdo do litígio, ou do caso controvertido, como vocês preferirem. Né? Uma denúncia ou uma queixa-crime, eles sempre nos trazem um fato. Essa é uma questão que eu vou voltar daqui a pouco, tá? Mas percebam, no processo civil nós dizemos que aquilo que delimita a lide no processo civil é o pedido.
É o pedido realizado na inicial. Então, o sujeito ele pode narrar um fato gigantesco, ele narra vários fatos controvertidos na sua petição inicial, lá no processo civil, mas quando chega no momento do pedido, ele faz um pedido muito bem delimitado. Vejam, ele não pede tudo que ele narrou, ele pede uma coisa apenas daquilo que ele narrou. Então, no processo civil, nós dizemos que aquilo que delimita o objeto do processo civil é o pedido. Porque eu posso narrar mais e pedir menos, delimitando isso que eu chamo de lide. Né? No processo penal não acontece assim. Veja, a delimitação do objeto no processo penal, ela não é realizada pelo pedido. A delimitação do objeto do processo penal é realizada pela narrativa do fato. Não é à toa que existe aquele velho ditado latino, dame-que factum dabot bius, que se aplica perfeitamente ao processo penal. Me dê o fato que eu te dou o direito. E por quê? Porque pode acontecer, no processo penal, do promotor de justiça, por exemplo, narrar um fato e fazer um pedido defeituoso. Nós veremos essas hipóteses. O juiz ele não levará em consideração o pedido defeituoso realizado pelo Ministério Público. Ele levará em consideração o fato narrado pelo Ministério Público. Isso é inconcebível no processo civil. Veja, se o sujeito faz um pedido defeituoso no processo civil, ele tem que imediatamente fazer ali o aditamento da inicial, ele tem que fazer a emenda da inicial, porque um pedido defeituoso impossibilita a tramitação de um processo. Porque o juiz fica num estado de perplexidade. Tá, você narrou um monte de coisa aqui para mim, mas o que você quer? Qual é o teu pedido? O que eu devo levar em consideração? Então, a primeira coisa que o juiz deve fazer ao verificar um pedido defeituoso lá no processo civil é determinar que seja realizado o aditamento, a emenda da inicial. Vejam. Agora, no processo penal, não. No processo penal, o juiz ele fica vinculado ao fato narrado, mesmo que o pedido do Ministério Público seja defeituoso. Se o Ministério Público foi capaz de narrar um fato criminoso, um fato que está bem delimitado e que se adequa a uma tipicidade jurídica, então o juiz ele deve tocar o procedimento para verificação daquele fato. Então aqui na fundamentação é o momento onde o magistrado demonstra que foi capaz de se apropriar do fato narrado na denúncia. É o momento que ele tem para demonstrar que ele foi capaz de se apropriar do fato que foi narrado na queixa-crime. Vejam. E não apenas do fato, nos seus aspectos históricos, que ele foi capaz de se apropriar das provas que foram produzidas pelas partes durante todo o procedimento para o conhecimento daquele fato. Porque, afinal de contas, nós vimos lá na teoria das provas que, pela sistemática processual penal brasileira, o ônus da prova é do Ministério Público, é do querelante, é daquele que acusa. Eu estou em estado de inocência. Para me retirar do meu estado de inocência, eu preciso de provas concretas, de autoria e de materialidade. Então, a fundamentação é esse momento específico onde o magistrado ele demonstra que conhece o processo, que conhece o fato, que conhece as provas que foram trazidas para dentro do procedimento e fundamenta a sentença. Ou seja, ele traz elementos para demonstrar se ele vai condenar ou absolver. Essa é a fundamentação. Queridos, a fundamentação ela é um ato técnico. Vejam, fundamentar uma decisão é fundamentá-la nos seus aspectos técnicos. Uma fundamentação ela nunca é apenas um ato subjetivo. Ela é subjetiva no sentido de que ela é realizada por um sujeito. Esse sujeito é o juiz. Mas ela não é subjetiva no sentido de que ela seria arbitrária. Uma fundamentação não pode ser arbitrária. Uma fundamentação ela tem que ser um ato técnico. Eu sempre menciono essa questão, por quê?
E volto à questão da teoria das provas. Nós falávamos lá dos estándares probatórios. O processo penal trabalha com estándares probatórios. E o principal estândar probatório com o qual o processo penal trabalha é o princípio do indubio pro réu, que é uma derivação do favor rei. Né? Portanto, o magistrado ele não julga o processo conforme as suas opiniões pessoais. Ele julga conforme as provas que foram trazidas aos autos. Eu falava para vocês lá na teoria das provas. Eu, magistrado, posso... Mateus, pessoa comum, posso estar convencido de que uma pessoa é o autor de um fato criminoso. Mas como juiz daquela causa, eu não julgo conforme a minha opinião pessoal. Eu julgo conforme as provas técnicas que foram trazidas. Então eu obedeço à realização de estándares probatórios. Bom, embora eu, Mateus, ache que realmente aquele sujeito matou, eu, Mateus, juiz que estou julgando uma causa, tenho que avaliar. Foi trazido pelo Ministério Público a prova da materialidade? Seja ela direta ou indireta? Perfeito. Se foi produzida essa prova, nós ultrapassamos um limite. Se não foi produzida essa prova, eu já preciso parar o processo por aqui. Veja, eu não tenho a prova da materialidade. Por mais que eu ache que no meu sentimento pessoal eu acredite que foi o autor do fato, tecnicamente eu não tenho a prova da materialidade. Se eu superei a prova da materialidade, eu parto para a prova da autoria. Tem prova cabal de que o sujeito é o autor da infração? Ou existem conjecturas? Existem opiniões pessoais? O processo penal, qualquer processo, né, não é só o processo penal, qualquer processo não pode se fundamentar em conjecturas, mas em fatos certos e determinados. Essa é a principal questão num processo. O processo não é conjectura. Eu acho que, e eu acredito que. Processo é sempre fato certo e determinado. Aconteceu tal coisa. Né? Há provas de que tal situação aconteceu. Né? Então, eu parto para a prova da autoria. Superada essa prova da autoria, eu parto para outras provas que dizem respeito aos aspectos da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade. Então é por isso que vocês estudam a teoria do crime. É por isso que aqui em processo penal, quando nós estudamos teoria das provas, nós fizemos um estudo tão pormenorizado de provas de materialidade e provas de autoria. É por isso que em direito penal vocês estudaram teoria do crime, porque o papel de vocês como juízes e juízas é exatamente fazer uma verificação da superação das provas referentes a cada um desses elementos. E eu sempre digo que vocês partem sempre dessa sequência. Primeiro, o processo tem prova de materialidade? Depois, tem prova de autoria? Depois, tem prova de tipicidade? Depois, tem prova de antijuridicidade? Depois, tem prova de culpabilidade? Nessa ordem. Uma vez que vocês superaram todos esses elementos, então vocês estarão diante de uma sentença condenatória. Sim, estão presentes todos esses elementos probatórios que autoriza a dizer que há prova de materialidade, há prova de autoria, e eu estou diante de um fato típico antijurídico e culpável, ou seja, de um crime. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí você tem que condenar, é o que a lei determina. Ou, se você esbarrou num desses elementos, porque faltou a prova de materialidade, faltou a prova de autoria, ou existe prova contrária de tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, você tem que absolver. Veja, no caso da inimputabilidade, quando o sujeito, por exemplo, demonstra nos autos que possuía uma doença mental, na terminologia do código, né? Um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou uma doença mental que o tornava incapaz de entender o caráter ilícito do fato durante a sua prática. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem prova da materialidade, que tem prova da autoria, que tem prova da tipicidade, que tem prova da antijuridicidade, mas que o sujeito é inimputável. Então esbarrou no quê? Esbarrou no último requisito da culpabilidade.
E qual é a consequência lógica numa circunstância como essa? O juiz reconhece que estão presentes todos esses elementos, mas que o réu é inimputável e que ele deve ser absolvido. E o absolve, é a chamada absolvição imprópria, não é? O absolve, mas impõe a ele uma medida de segurança em virtude dessa inimputabilidade. Mas a sentença tem caráter absolutório, ela não é uma sentença condenatória, muito pelo contrário. Então vejam, é nesse momento da fundamentação que o magistrado tem aí a sua maior, que ele deve desenvolver a sua criatividade técnica, né, no sentido dele tomar conhecimento das provas dos autos, realizar esses procedimentos, realizar um texto, criar um texto racionalmente concatenado que demonstre exatamente isso. A fundamentar é demonstrar argumentativamente que eu fui capaz de repassar as provas dos autos em relação ao fato, verificando tecnicamente se estão presentes as provas constitutivas do direito daquele que solicita uma condenação, seja ele o Ministério Público, seja ele o querelante. Vejam, isso é fundamental. Também aqui não está colocada ainda a decisão. A decisão ela virá no dispositivo, ela virá na próxima parte da sentença. A fundamentação ela é preparatória. Ela é preparatória para o dispositivo, que é a parte da sentença onde o magistrado aplica a lei ao caso concreto. Ou seja, em resumo, onde ele diz, condeno ou absolvo. Onde ali não fala mais o sujeito juiz, fala o Estado. É o Estado que fala ali no absolvo ou condeno. Ou seja, no provimento jurisdicional. Ou seja, na parte onde ele dá a ordem. Ele dá a ordem que leva o sujeito a uma absolvição ou uma condenação. Então nós temos aqui 3 momentos muito bem delimitados, 3 momentos muito diferentes, né? Primeiro, repito, no relatório, a verificação das formalidades procedimentais, se foram todas cumpridas as formalidades procedimentais, a fundamentação, o momento onde o magistrado faz a análise material do caso, do fato e das provas trazidas, e o dispositivo, superada a fundamentação, aquele momento onde o magistrado ele diz condeno ou absolvo. Se a sentença for absolutória, fica mais simples, não é? Porque na absolvição há o esgotamento daquele provimento. Na condenação, nós teremos aí uma nova fase, digamos, na sentença, que é a fase que vocês analisaram com o professor de Direito Penal, que se chama dosimetria da pena. Vejam, a dosimetria da pena, vocês estudaram com o professor, salvo engano, de direito processual, de direito penal 1, provavelmente, né? Direito penal 1 ou direito penal 2, onde vocês analisaram o artigo 59 e o artigo 68 do Código Penal, que são os 2 artigos que, concatenados, estabelecem a forma da dosimetria da pena. Então nós não vamos aqui rever isso, né? Isso já é matéria superada de direito penal, mas vocês estudaram. Então, se a sentença for condenatória, ela terá relatório, terá fundamentação, terá dispositivo e, como um desdobramento do dispositivo, ela terá dosimetria da pena. Dosimetria da pena com fundamento no artigo 59 e no 68 do Código Penal. Se a sentença for absolutória, então para aqui, relatório, fundamentação, dispositivo, e ela já se esgota em si. Não tem aí outros desdobramentos, né, posteriores. Perfeito? E eu tenho também os requisitos formais extrínsecos da sentença, que é a data, a assinatura e a rubrica, né, as rubricas nas folhas que autenticam essa sentença. Meus caros, essa é uma questão, vejam, todas as questões que nós estamos colocando aqui, primeiramente, a data é importante por quê? Né? A data é importante na medida em que uma sentença, ela é definida pelo Código Penal como um ato que interrompe prescrição. Vejam, ela interrompe prescrição. Então, quando nós falávamos em processo de papel,
tá? Essa sentença ela tem que ser assinada, ela tem que ser datada, e quando ela é juntada aos autos, quando ela era juntada aos autos, o escrivão ele batia um carimbo de juntada, porque eu preciso fazer essa definição, né? Quando ela foi produzida e quando ela foi juntada aos autos. Hoje está tudo mais simplificado, porque o processo é eletrônico. Então, na medida em que se insere o arquivo no processo eletrônico, automaticamente já está gravada a data dessa inserção. Vejam. Portanto, é fundamental que uma sentença ela tenha a sua data, o momento da sua produção. A assinatura, ela é o que confere a autenticidade ao documento, a sua existência formal. Vejam, vou dar um exemplo aqui. Um juiz que tenha feito uma sentença e tenha colocado ela inadvertidamente no processo eletrônico ou no processo em papel, sem assinatura, essa dita sentença, tá? Ela não é uma sentença, ela é uma minuta. Uma minuta. Uma sentença sem assinatura é apenas uma minuta, ou seja, é um projeto de sentença, mas ela não tem efeitos jurídicos. Ela não tem efeito jurídico de interromper a prescrição, ela não tem efeito jurídico como provimento jurisdicional, ela é apenas uma carta de intenções. Agora, um documento, uma sentença assinada, ela é sentença no sentido formal, vejo. Então eu diria que essa primeira minuta juntada aos autos, ela é um ato inexistente. Ela deverá ser excluída do procedimento ou simplesmente desconsiderada do procedimento, porque ela não gera efeitos jurídicos. Agora, quando ela é juntada, assinada, sim. Aí eu tenho a autenticidade. Eu digo que aquele documento foi produzido por um magistrado, entendido o magistrado como aquele sujeito processual que está investido no poder de Estado para condenar ou absolver. São coisas totalmente diferentes. Esses requisitos são fundamentais? Sim, eles são fundamentais. Como eu disse aqui no início para vocês, esses fundamentos são exigidos, essas formalidades são exigidas para conferir racionalidade ao ato, para conferir aí uma possibilidade de que o ato seja refeito por qualquer técnico em direito. É por isso que o artigo 381 do Código de Processo Penal, ele elenca basicamente esses requisitos que eu acabei de mencionar aqui, né? E o artigo 564, inciso 4 do CPP, estabelece que a falta desses requisitos gera nulidade. Vejam, portanto, uma sentença, ela sempre poderá ser recorrida no sentido de nulidade. A nulidade, ela diz respeito sempre aos aspectos formais da sentença. Um advogado ou uma advogada, ou um membro do Ministério Público que queiram recorrer, eles sempre estarão atentos a essa dupla dimensão da sentença. Eu recorro por aspectos formais, ou seja, porque a sentença não obedece os aspectos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para que ela tenha existência, aspectos meramente formais, e os aspectos materiais, ou seja, a questão do fato e das provas juntadas aos autos a respeito daquele fato. São dois momentos diferentes que me autorizam recorrer, que me autorizam combater essa sentença. Então, o magistrado ele deve estar atento tanto aos aspectos formais quanto aos aspectos materiais, pena de nulidade. Eu também não vou entrar aqui com vocês hoje na questão eu já falei, né? Eu não vou entrar aqui em recursos com vocês, não faz parte da nossa matéria. Recursos é com o professor de Direito Processual Penal 2. Mas eu gostaria apenas que vocês observassem que, inclusive, cabe embargos declaratórios, recursos que vocês já conhecem do processo civil, no caso de obscuridade, de ambiguidade, de contradição ou omissão, em relação à sentença penal condenatória, no prazo de 2 dias. É um prazo bastante curto, né, que está previsto tanto no artigo 382, em relação à sentença de primeiro grau de jurisdição, e no artigo 620 do Código de Processo Penal, em relação aos acórdãos, ou seja, as condenações ou absolvições aí que sejam prolatadas em sede de tribunais, tá? Então, fiquem tranquilos e tranquilas, o professor de Processo Penal 2 voltará a essa questão. Mas ela é importante de ser mencionada exatamente por quê?
Porque os embargos de declaração são um recurso que visa exatamente sanar os problemas formais surgidos na sentença. Não apenas os aspectos formais, alguns aspectos materiais também. Eu mencionaria para vocês, por exemplo, um juiz que tenha fundamentado uma sentença no sentido da absolvição e ao final tenha condenado. Então ela fica contraditória. Você não entende, olha, espera aí, era para absolver ou era para condenar? O que está errado aqui? É a fundamentação que está errada ou é o dispositivo que está equivocado? E isso precisa ser consertado. Então veja como nós temos aí a junção de problemas formais com problemas materiais que podem surgir e que podem ser eliminados, devem ser eliminados nos embargos de declaração. E depois também, o professor de Processo Penal 2 falará dos recursos cabíveis, né, da apelação, do recurso em sentido estrito, que pode ser cabível em face de uma sentença. Também não é matéria nossa, ficará para o semestre que vem, né. Eu não sei quem vai ministrar Processo Penal 2 para vocês, acredito que seja a professora Marília, ela é excelente professora, tomara que seja, e ela trabalhará com vocês aí, se for esses aspectos dos recursos cabíveis a partir de cada uma das decisões. Perfeito? Nesse aspecto, eu fecho com vocês esse tópico de sentença penal, que é um tópico de rememoração e para trazer também alguns elementos específicos para o processo penal. Mas aqui nós podemos falar que essa sentença penal que eu vos apresentei agora, ela tem um caráter bastante geral, né? Bastante generalista, ou seja, são requisitos que se aplicam a qualquer sentença, ou pelo menos, se não a qualquer sentença, de forma geral às sentenças. Agora eu gostaria de falar com vocês especificamente sobre a sentença condenatória. Vejam, aqui nós vamos começar a ter uma matéria mais específica, né? Se lá nessa primeira parte da aula eu me reportei muito à teoria do processo, porque eram questões que vocês já tinham visto no passado, agora eu quero trazer para vocês algumas questões que são específicas e que vocês não viram ainda, que vocês não ouviram falar. Ou se ouviram falar, né, que bom, né? Mas o fato é que uma sentença penal condenatória, ela tem algumas formalidades que são específicas dela, né? Então eu gostaria de começar aqui falando a respeito da natureza do provimento jurisdicional da sentença penal condenatória. E quando eu falo da natureza do provimento jurisdicional, eu estou me perguntando o que é uma condenação. Sim, porque no processo civil, vocês sabem, o pedido ele pode ter natureza declaratória, pode ter natureza constitutiva, pode ter natureza mandamental, mas no processo penal ele se caracteriza por um pedido muito específico, que é o pedido de condenação, né? Eu narro um fato típico, antijurídico e culpável, né, e peço ao final a condenação de um réu pela prática de um delito, e peço essa condenação, que é a imposição de uma pena criminal. É isso que ela redunda. Então, que provimento jurisdicional é esse? Que provimento jurisdicional é esse que se chama condenação, né? Ora, eu sempre chamo a atenção de vocês, alunos, para o fato de que a condenação ela é um provimento complexo. Vejam, ela não é pura como é a declaração, ela não é pura como é a constitutividade, ela não é pura como é o mandamento. Pelo contrário, a condenação ela acaba trazendo um pouco de cada um desses elementos, né? Então, primeiramente, uma condenação, ela tem carga declaratória? Sim, ela tem carga declaratória. Afinal de contas, o magistrado ele teve que analisar um procedimento, né, e declarar, por exemplo, nem que seja implicitamente, ele vai declarar que as provas carreadas aos autos elas são no sentido de uma condenação ou de uma absolvição. Então ele declara, existe uma carga declaratória, por exemplo, do fato, não é? Imaginem vocês, quando o juiz reconhece a existência do fato, ele não constitui o fato, ele declara que o fato existiu, porque há a prova, por exemplo, da materialidade,
ou ele declara que o sujeito, existem provas de que da autoria do fato. Então tem carga declaratória colocada aí na condenação. Penso eu que a maior carga, que a maior e mais importante carga de uma condenação, todavia, é a sua constitutividade. Vejam. E por que eu digo isso? Pelo princípio do estado de inocência. Eu sempre volto a essa questão aqui com vocês. Uma sentença penal condenatória, ela tem um efeito que é o fato de nos constituir na posição de culpados. Vejam. E ao nos constituir na posição de culpados, ela nos desconstitui na posição de inocentes. E por quê? Porque a própria Constituição, ela já me declara inocente. Então é por isso que eu sou muito contrário à terminologia presunção de inocência. A Constituição não presume nada. O que nós temos na Constituição de 88 é um estado de inocência. Eu sou inocente. Eu não preciso aí que se presuma nada a meu favor. Eu sou inocente. Até que uma sentença condenatória me constitua na posição de culpado, ou seja, me desconstitua na posição de inocente. Então, para mim, embora haja uma carga declaratória na condenação, o mais importante na condenação é sua carga constitutiva, e desconstitutiva também, né? Porque ao realizar uma constituição na posição de culpado, me desconstitui na posição de inocente. E, por fim, uma sentença penal condenatória, ela terá como consequência um mandamento, né? Um mandamento condenatório. Afinal de contas, nós sabemos qual é a consequência de uma sentença penal condenatória, a imposição de uma pena. Então, a ordem de imposição de uma pena, ela tem caráter mandamental. Percebam, portanto, como a condenação, ela é mista. A condenação, ela traz um provimento jurisdicional complexo, com várias pequenas cargas tomadas aos outros modelos de provimentos jurisdicionais existentes. Tá? Bom, dito isso, há que se perguntar qual é a diferença e qual é a possibilidade de existirem outros tipos de condenação no processo penal que não apenas o criminal. Como assim, professor? Ora, explico. O objeto principal do processo penal é a condenação criminal. Disso não há dúvida. E o que é a condenação criminal? É a imposição de uma pena criminal. Claro. Seja essa pena criminal ela pode ser... claro que não é nosso objeto falar disso aqui, mas o direito penal militar brasileiro prevê pena de morte em tempo de guerra. Veja, então a pena de morte ela está prevista na legislação? Sim, está prevista. Então pode ser a imposição de uma pena criminal, a imposição da pena de morte? Pode. Lá no processo penal militar, em tempo de guerra, essa possibilidade existiria. Tá? Não vamos trabalhar com ela aqui porque nós estamos trabalhando com o processo penal civil, né? O processo penal geral. Olha, então ela pode ser a imposição de uma prisão? Pode ser a imposição de uma prisão, de uma restrição da liberdade. Ela pode ser a imposição de uma pena restritiva de direitos? Pode. Ela pode ser a imposição apenas de uma multa com natureza retributiva, com natureza penal? Pode. Então, o objeto principal do processo penal é sempre a imposição de uma pena criminal. Mas o processo penal permite a imposição também de condenações cíveis e administrativas. Sim, professor, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Vejam vocês, não é, que, por exemplo, o artigo 387 do Código de Processo Penal diz que o juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 4º, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Meus caros e minhas caras, essa fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, ela não tem, evidentemente, natureza de condenação criminal.
Claro que não. Claro que não. Essa reparação, ela tem natureza cível. Então, o juiz criminal, ao condenar a uma pena criminal, de natureza criminal, pode também condenar a uma sanção de natureza cível, ou seja, a reparação dos danos causados pela infração. Aqui existe uma briga na jurisprudência e na doutrina brasileira. Parte da doutrina da jurisprudência brasileira dizem que para que o juiz profira essa sentença condenatória cível que eu estou mencionando, há necessidade de pedido expresso do Ministério Público na denúncia. Vejam. E por quê? Porque aquilo que não está nos autos não está no mundo, né? Se não foi pedido pelo Ministério Público a condenação cível, então o juiz não pode julgar, porque ele estaria julgando extra petita. Mas existe parte da jurisprudência da doutrina brasileira que dizem que isso seria consequência, né? Que isso seria uma consequência do pedido e que já seria um pedido implícito. Vejam. Eu, particularmente, sou da opinião que o pedido não é implícito pelo simples fato de que a fixação do valor para a reparação do dano causado demanda prova também. Vejam, demanda prova. Então... Professor... Pois não? Esses artigos estão em qual código? Só para eu anotar aqui. O Código de Processo Penal. Sempre, tá? Quando não for, eu aviso que pode estar no processo civil, mas agora nós estamos trabalhando só com o Código de Processo Penal. Obrigada. Tá? Então, eu ia dizendo, por exemplo, né, que o juiz, né, eu ia dizendo que parte da doutrina e parte da jurisprudência exigem que o pedido seja feito na denúncia. E eu concordo com isso, por quê? Pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. Né? Para que o réu possa se defender desse pedido, né, possa se defender quanto à reparação do dano, ele precisa ter um fato determinado, ele precisa, por exemplo, de apontamento de valores, ele precisa saber, por exemplo, qual é a delimitação da reparação do dano. Então, o advogado criminalista, ele faria, por exemplo, a defesa não apenas dos aspectos criminais, né, mas faria a defesa também dos aspectos cíveis. Por exemplo, debater o quantum de beatur, por exemplo. Essa é uma possibilidade. Então, se ficássemos como um pedido implícito, isso tudo ficaria meio impossibilitado. Vejam, como é que o advogado vai defender o sujeito da reparação do dano se ele não tem elementos mínimos sobre a reparação do dano, sobre os aspectos cíveis da reparação do dano? É claro que o Código Penal já nos dá uma solução mais tranquila para isso. Vocês vão se recordar que lá no artigo 91 do Código Penal, tá, já está escrito que são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Vejam, quando eu tenho uma condenação criminal, é claro que eu posso liquidar no cível, mas essa liquidação no cível, ela demanda o quê? Ela demanda exatamente a possibilidade de você debater o quantum de beatur. Quanto é devido? E isso deverá ser realizado no juízo cível. E eu não tive a oportunidade de debater isso aqui no processo penal se não foi pedido expressamente pelo Ministério Público, se não foi pedido expressamente pelo querelante essa condenação cível. Então ficaria bastante complicado. De qualquer maneira, vejam, com essas divergências que eu aponto, parte da doutrina que aceita o pedido implícito, outra parte da doutrina que não aceita o pedido implícito, que acha que ele tem que ser explícito, não é? O fato é que o juiz criminal, ele pode condenar criminalmente a imposição de uma pena criminal e pode também condenar civilmente a reparação do dano causado pela infração, obedecidas essas divergências que eu menciono. E, vejam vocês, eu sou adepto da corrente teórica que admite que o juiz penal também impõe condenações administrativas. E o exemplo clássico que eu trago é a da lei dos crimes ambientais. Vejam, aqui nós estaríamos entrando naquele debate muito interessante que é feito sobre a possibilidade ou impossibilidade de penas criminais impostas a pessoas jurídicas. Vejam,
Então, geralmente, os constitucionalistas e os ambientalistas, eles admitem amplamente que a Constituição brasileira permitiu a aplicação de penas criminais a pessoas jurídicas. E que, portanto, o juiz, ao impor sanções a uma pessoa jurídica, estaria, com isso, aplicando penas criminais. Os penalistas, por seu turno, em geral, não admitem a possibilidade de uma pena criminal aplicada à pessoa jurídica. E por quê? Porque os penalistas sabem, por dentro, que o direito penal é um direito que foi construído epistemologicamente para dar conta de dimensões da psicologia humana, da psicologia subjetiva, não de uma ficção jurídica. Então, quando eu falo de tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, eu estou falando de dimensões psicológicas, de dimensões da psicologia do homem comum. Eu não estou falando de dimensões fictícias da pessoa jurídica. Então, que o direito penal, ele é uma avaliação de uma subjetividade, e que, portanto, eu só posso aplicar uma pena criminal a um sujeito, a uma pessoa física. Veja, uma pessoa física, a um sujeito. Para nós, penalistas, que adotamos essa versão, majoritariamente, inclusive, de que não seriam cabíveis penas criminais contra a pessoa jurídica, nós chegamos ao entendimento que as penas que estão previstas, vejam, na lei de crimes ambientais, elas têm uma natureza administrativa, elas não têm uma natureza penal propriamente dita. Então, a multa, a restrição de direitos e a prestação de serviços à comunidade, do artigo 21, que é aplicado a pessoas jurídicas na lei de crimes ambientais, não são multas criminais, restrição de direitos criminais, prestação de serviços à comunidade criminais, mas sim com natureza administrativa. Vejam, também nós temos aqui outras medidas no 22, a suspensão parcial ou total de atividades, a interdição temporária do estabelecimento da obra ou da atividade, a proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, também elas com caráter administrativo. Né? O artigo 24 também nos fala a respeito disso. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime, terá decretado a sua liquidação forçada, que é uma espécie de pena de morte aplicada à pessoa jurídica. Não é? Vejam vocês, então para nós penalistas, pelo menos majoritariamente, né, deixo bem claro isso, os constitucionalistas e os ambientalistas não têm qualquer problema em admitir a natureza criminal dessa condenação, mas nós penalistas, em geral, não admitimos essa natureza. Nós admitimos que essas sanções aplicadas às pessoas jurídicas são condenações de caráter administrativo, de modo que uma sentença pode ter um provimento jurisdicional condenatório penal, um provimento jurisdicional condenatório civil e um provimento jurisdicional condenatório administrativo. Vejo, na mesma sentença. Bastante complexa essa questão, né? Portanto, uma sentença penal, ela pode ser um ato extremamente complexo, de modo que o magistrado ele deverá avaliar todos esses aspectos, se ele aplica a sanção criminal às pessoas físicas, se ele aplica a sanção civil à pessoa condenada pelo crime, e se ele aplica as medidas, as sanções administrativas, no caso de envolver pessoa jurídica. Perfeito? Esse é um elemento muito interessante. Outro elemento interessante também que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui hoje é a conformidade da sentença condenatória com a inicial. Tá? Eu já dei aqui para vocês uma dica no início da aula. Vejam, quando eu estava falando da fundamentação da sentença, eu mencionei para vocês que o que define o objeto do processo penal não é o pedido, é o fato. Vejam, essa é uma questão da mais alta importância. O fato delimita a res in judicium deducta, ou seja, o fato delimita a coisa deduzida em juízo, não o pedido. É o contrário, é o inverso do processo civil. De modo que eu mencionei naquele momento
que se o juiz, se o promotor narra um fato e faz um pedido equivocado, o juiz não fica vinculado ao pedido equivocado. Ele fica vinculado ao fato que foi narrado. Essa é uma questão fundamental em processo penal e com consequências práticas, muito práticas. Quais são as consequências práticas disso que eu estou mencionando? As consequências práticas são trazidas no artigo 383 e no artigo 384 do Código de Processo Penal, e se chamam emendatio libelli e mutatio libelli. Vejam, o que é a emendatio libelli? Vamos fazer a leitura do 383. O juiz, na sentença, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Isso tudo na sentença. Então vamos aqui traduzir. O juiz, depois da instrução criminal, depois das alegações finais, no momento da sentença, quando ele observa que o promotor de justiça narrou um fato na denúncia, ou o querelante narrou um fato na queixa, mas pediu algo diverso, ele adequa o pedido do Ministério Público ou do querelante sem modificar o fato contido na denúncia ou na queixa. Ou seja, a emendatio libelli significa que o juiz está vinculado ao fato, não está vinculado ao pedido. Vou dar um exemplo concreto aqui. Tá? Imaginem vocês que eu, promotor de justiça, tenha narrado numa denúncia, vejam, um fato qualificado por uma subtração de coisa alheia móvel com o uso de violência. Aos 26 dias do mês de abril de 2021, na localidade tal, o sujeito fulano de tal, utilizando violência ou grave ameaça, subtraiu o bem tal, o automóvel, o relógio, o celular tal, à vítima fulano de tal, né, causando-lhe os prejuízos descritos no laudo de avaliação tal. Vejam, todas e todos vocês observaram claramente que eu narrei um crime de roubo. Ficou claro para vocês que eu narrei um crime de roubo. Eu narrei um fato que está qualificado por subtração com violência. Acontece que, por qualquer motivo, no momento do pedido, eu peço a condenação do réu nas penas do crime descrito no artigo 155 do Código Penal. Furto. E nós já sabemos que o juiz não fica vinculado a esse pedido de furto. Ele fica vinculado ao fato. Então, o que fará o juiz na sentença penal condenatória? Aplicará o artigo 383 do Código de Processo Penal. Ele condena por roubo, embora tenha de aplicar pena mais grave daquela que foi pedida pelo Ministério Público. Então, na emendatio libelli, o juiz não precisa fazer nada, ele só precisa corrigir o pedido feito pelo Ministério Público ou pelo querelante lá na sentença. Então ele começa a sentença dizendo mais ou menos assim: embora o Ministério Público tenha pedido a condenação por furto, verifico que o fato narrado na denúncia é roubo, e todas as provas do roubo foram produzidas durante a instrução processual, de modo que eu condeno este sujeito por crime de roubo, embora eu esteja aplicando uma pena mais grave do que aquela que foi pedida pelo Ministério Público. Simples assim. E aí alguém poderia me dizer, mas isso não viola a ampla defesa e o contraditório? E eu diria para vocês, não viola. E por quê? Porque nós, advogados, técnicos que somos, sabemos disso por antecipação. Nós sabemos por antecipação que o que vincula o juiz é o fato, não o pedido. Então, a defesa criminal é sempre uma defesa contra o fato, não contra o pedido.
Simples assim. Nós, advogados, defendemos o sujeito em relação aos fatos, nunca ao pedido. No crime. No crime. Não é o pedido que delimita o objeto da minha defesa. O que delimita o objeto da minha defesa é o fato. De modo que eu tenho a obrigação, como advogado, de bater os olhos no fato narrado na denúncia e saber que eu vou defender o meu cliente quanto àqueles fatos. Se foi narrado que tem violência, eu tenho que produzir prova contra a violência. Então não há que se alegar aí violação da ampla defesa e do contraditório. Todos estão devidamente precavidos. Todos possuem o fato nos autos. E se o fato está nos autos, não há qualquer julgamento extra petita ou ultra petita. Não há. Agora, percebam, diferente é a situação da mutatio libelli. Totalmente diferente. Vamos fazer a leitura do 384. Encerrada a instrução probatória, encerrada a fase da produção das provas, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal, não contida na acusação. Não contida na acusação. O MP deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública. Vejam, o que a mutatio libelli está me dizendo? Ela está me dizendo que eu terminei a fase de coleta das provas e surge uma prova durante a instrução probatória, surge uma prova de que o fato narrado pelo Ministério Público na denúncia está equivocado. Agora não é o pedido que está equivocado, agora é o fato que está equivocado. Vou dar um exemplo. Durante o inquérito policial, a mesma situação que eu narrei no exemplo anterior. Durante o inquérito policial, nada foi mencionado sobre uma violência na subtração. Nada. Foi narrado apenas uma subtração de um bem. Então, o que faz o Ministério Público? Ele, ao ofertar a denúncia, oferta a denúncia corretamente. Ele narra o fato, subtração, e pede a condenação por furto. Corretíssimo. Mas, durante a instrução probatória, surge uma prova de que houve violência, somada à subtração. Essa é uma questão nova. Essa é uma questão posterior ao oferecimento da denúncia. O Ministério Público não tinha esse conhecimento até aquele momento. Se surgiu uma prova nova durante a instrução probatória que altera o fato, então nós precisamos de um aditamento. E por quê? Porque nós não podemos julgar, não podemos condenar o sujeito por roubo sem que o fato esteja dentro dos autos. E o fato não está nos autos. A violência não está nos autos. Ela apareceu agora na produção das provas. Ela não está na denúncia. Ela tem que ir para a denúncia. Então, nessa circunstância, quando o juiz ele verifica que surgiu uma prova nova que altera o fato, ele não pode, e sabendo que ele não pode condenar o sujeito por um fato que não esteja na denúncia, então ele baixa os autos ao Ministério Público para que ele possa aditar a denúncia no prazo mencionado. O aditamento da denúncia é praticamente uma denúncia nova, de modo que nessa denúncia nova o Ministério Público traz para dentro do caso a violência. Ele narra que houve uma subtração mediante violência. Qual é o efeito disso? Ora, o efeito disso é fazer com que o processo retorne à instrução probatória. Porque, afinal de contas, existe um fato novo. Fato novo esse que eu, réu, não me defendi. Eu me defendi da subtração, mas eu não me defendi da violência, porque a violência não era narrada na denúncia inicial. Então eu tenho que voltar o processo e fazer toda a instrução probatória de novo, garantindo ao acusado que ele possa se defender dessa acusação nova, dessa acusação da violência. Vejam, portanto, há diferença existente entre a emendatio libelli e a mutatio libelli
é que na emendatio libelli não há aditamento, não há qualquer aditamento da denúncia. Na mutatio libelli, há necessidade de aditamento da denúncia ou da queixa e a realização novamente da fase probatória, da instrução probatória, para que o sujeito possa se defender do fato novo que veio à denúncia. Perceberam a diferença? Né? Esses aqui são momentos muito importantes que o magistrado tem que realizar para que a sentença penal condenatória seja conforme a inicial, seja conforme a denúncia. É aquele princípio básico que existe lá em processo civil e em processo penal. Uma sentença, ela tem que ser conforme a inicial. Ela não pode ser disforme, ela não pode dar mais do que foi pedido na inicial, porque aí o magistrado estaria rompendo os limites da sua atuação. Ela tem que ter conformidade. E a emendatio e a mutatio são os instrumentais com os quais eu garanto que essa conformidade existirá. É importante mencionar aqui a súmula 453 do Supremo, que diz que não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do CPP. Vejam, o que a súmula 453 está nos dizendo. A emendatio libelli, ela é permitida em segundo grau de jurisdição. Ela poderia ser feita no acórdão? Sim, poderia. Então, aqui o tribunal poderia, em sede de apelação, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou na queixa, atribuir definição jurídica diversa, ainda que em consequência aplique pena mais grave. Essa possibilidade está dada em sede de tribunais. Mas a possibilidade da mutatio libelli está vedada pelos tribunais. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau de jurisdição é quem tem competência para fazer a instrução probatória. Em sede de apelação, o tribunal teria que reabrir a instrução probatória. E o tribunal não vai reabrir a instrução probatória para realizar a mutatio libelli, porque ele está sendo instado em grau de recurso, não em grau de instrução. Então a mutatio libelli, ela se mostra incompatível com o segundo grau de jurisdição. Ela não deve ser realizada em grau de recurso, apenas deve ser realizada quando ela deve ser realizada por aquele magistrado que faz a instrução do processo. É o que está dizendo a súmula 453. E enfim, a dosimetria da pena. Né? A dosimetria da pena que eu mencionei para vocês, né? Já foi uma disciplina tratada em direito penal. Vejam, eu até criei aqui para vocês uma calculadora manual. É uma calculadora que eu uso particularmente há muitos anos, uma calculadora manual da dosimetria da pena, que eu coloquei ali disponível para vocês no Moodle. Quando vocês abrirem ali a página de vocês, vocês vão encontrar ali essa calculadora manual, que é uma forma de ajudá-los e ajudá-las a realizarem as dosimetrias da pena, tá? Mas eu não vou trabalhar essa disciplina aqui com vocês agora, embora esteja disponibilizando para vocês essa calculadora manual, porque essa não é uma matéria de processo penal, uma matéria de direito penal já foi devidamente trabalhada. Esses são os aspectos da sentença penal condenatória.